Uhum. Sem contar, né, a partir daí o que se desenrolou, a demonização e o aniquilamento de quem pensava diferente, né? E João Calvino foi um grande perseguidor de cristãos dissidentes, então ele mandou matar Sim. o pregador espanhol na praça de Genebra. Sim. Ah, aí eu Nossa. acho que o Ricardo Quadros Gouveia vai falar sobre isso, né, no livro dele aí, né? Mas muito pouco, né? Agora tem aqui, eu até, isso aqui eu achei num sebo, gente. Procurem, vasculhem, o que vocês acham? Esse livro aqui é antiquíssimo. Uma consciência contra a violência. Os escritos de Sebastião Castello contra Calvino. Sebastião Castello foi um pastor calvinista que se tornou humanista e abandonou o ministério dele depois de ser testemunha ocular das atrocidades ordenadas por João Calvino, que estão registradas aqui. Aqui estão os testemunhos, aquilo que ele relatou, aquilo que ele entrevistou, falou com as pessoas. Aqui, não foi uma pessoa, foram inúmeras, tá? Que foram mortas, que foram violentadas em nome dessa teologia que desembocou na teologia da prosperidade, mas que era a teologia de Calvino. Era o calvinismo. Inclusive é chamado de calvinismo, né? É um tipo de religião. É um tipo de religião. O calvinismo é uma religião Específica, né? dentro do guarda-chuva de cristianismos, né? A gente precisa dizer isso. E precisa dizer também o seguinte: a partir de João Calvino e a acessibilidade aos textos bíblicos, porque o que a gente vê na demonização na Idade Média era da religião popular. Existia uma religião cristã europeia popular. Então, a partir de João Calvino, existe a sistematização teológica. E essa sistematização era para gerar violência e perseguição a quem pensasse distinto. Ao mesmo tempo, o que na religião medieval cristã europeia se tinha a associação do clero às forças políticas, agora os políticos são membros e são calvinistas a partir de João Calvino. Então, a cidade de Genebra foi fundada como a primeira cidade calvinista do mundo. Modelo de cidade a partir da ideologia calvinista de cidade. O prefeito da cidade era calvinista. O próprio João Calvino fazia parte do grupo de políticos dessa cidade. Então você vê um poder e a demonização de outros modelos de sociedade a partir daí. Então a gente está saindo do aspecto do discurso e da demonização do outro para o aspecto político e do recurso do imaginário bíblico teológico. Por isso que o título da nossa live é O Diabo na Teologia e na História, né? O recurso linguístico na teologia e na história, porque isso se dá também como um fenômeno histórico, né? E isso vai desembocar. Se a gente fazer um avanço muito grande, aqui tem um comentário do Very Well, olha aí, Inquisição Sem Fogueiras, que Deus no nosso a história no Brasil, sombria, né? da Igreja Presbiteriana no Brasil. No Brasil do século XX, a gente está falando de 50 anos. 50 anos a gente está falando desse movimento, ou seja, tem gente que viveu isso, que ainda está viva. Alguns não estão vivos para contar a história, porque foram mortos nesse processo. Então, vale muito a leitura desse... Essa questão da ditadura e de pastores delatando sua comunidade, outros companheiros de ministério, né? Então, você verifica a demonização do outro nesse sentido. A Inquisição, quando o outro se torna seu inimigo e político, e você simplesmente utiliza esses recursos linguísticos, utiliza a questão semiótica, as cores, para você colocar o outro numa posição de vulnerabilidade e de alvo da sociedade.